Olá amigos, tudo bem com vocês? Boa semana a todos e essa semana será especial, pelo menos para mim é uma semana maravilhosa, que seja para todos nós, tá bom? Vamos lá, vamos começar pelo em-off de sexta-feira. Eu destaquei aqui que o governador Wanderlei Barbosa quer que o senador Eduardo Gomes, defina a posição dele em relação à eleição estadual do ano que vem o mais rápido possível. Né? Há quem diga que até esta semana, há quem diga que antes de novembro, quando o Republicanos vai realizar no Tocantins um grande encontro e o governador quer uma definição do senador Eduardo Gomes, porque aquele áudio vazado da senadora Dorinha deixou claro que ele conversa lá e cá, quer dizer, ele está conversando com o presidente da Assembleia, Amélio Cares, conversando com a senadora Dorinha. Nos bastidores, o que me dizem é muito claro, que o senador Eduardo Gomes fica com a Dorinha. Vai ser candidato a senador, à reeleição, ao lado da Dorinha, vai pedir votos para a Dorinha e terá como companheiro de chapa na majoritária da Dorinha o deputado federal Carlos Gaghin, também pré-candidato a senador. Isso é muito forte de pessoas muito próximas do Eduardo Gomes. Já no Palácio, há uma expectativa de que o Eduardo Gomes possa apoiar a candidatura a governador do Amélio Caires, né? E eles acreditam nessa possibilidade. O que eu ouço de pessoas importantes é que não há a mínima possibilidade, mas política tem aquele clichê da nuvem, né? A nuvem está agora desse jeito, daqui a pouco muda totalmente, vamos aguardar. É lógico que o Gomes, como ele é um conciliador, ele pensa em juntar todo mundo no mesmo pacote. Eu acho muito difícil, muito difícil. Existe uma guerra silenciosa, mas muito forte, dos grupos da Dorinha com o Amélio. Claro, o Gomes é muito articulado, muito conciliador, ele pode, com a lábia dele, juntar todo mundo no mesmo palanque o ano que vem. Neste momento eu acho muito difícil, tá bom? Bom, outra informação que eu trouxe relevante é que o deputado Amélio Caires, pré-candidato a governador do Palácio, ele se reuniu semana passada com o deputado federal Vicentinho Júnior, na casa do Vicentinho em Brasília. Conversaram bastante, foi na terça-feira, né? Eles conversaram bastante, o presidente da Assembleia é uma pessoa que sempre caminhou próximo do governador Siqueira Campos e sempre também próximo do ex-senador Vicentinho Alves, pai do deputado Vicentinho Júnior. Então aí dessa mexida, desse movimento, eles tentam ter uma unidade. Porque, principalmente, o contexto político é favorável. O Vicentinho Júnior não terá vaga na União Progressista. Isso aí ele pode esquecer. Pode vir, jurar, de pé junto, pode. Mas politicamente não tem ambiente. O comando do União Progressista no Estado é da Dorinha e do Gaghin. A Dorinha e o Gaghin têm total apoio do Rueda, Antônio Rueda, e com certeza essa vaga vai ficar para o Gaghin. Isso é muito difícil reverter. Como eu disse, política nada é definitivo, pode acontecer algum fato e mudar, mas hoje, neste momento, eu acho pouco provável. Então, há uma possibilidade grande, e olhando os partidos no entorno, como eu já disse, todos os partidos mais importantes têm seu pré-candidato. E um que poderia ter o Vicentinho, eu acho pouco provável por conta dessa aliança, desse alinhamento ideológico dele, que seria o PDT. O PDT é pouco provável, se ele for o PDT, os malucos do bolsonarismo radical vai dizer que ele virou comunista. Vai dizer que ele virou comunista. E como ele tem acenado muito para esses radicais, então eu acho pouco provável. Então sobra, aí o Podemos, Luxemburgo, o MDB, Alexandre Guimarães, o PL, o Gomes, e aí você vai colocando outros candidatos. Quem sobra nessa história é o Republicanos, porque o governador, tá claro, não vai renunciar mesmo. Agora, o Laurêncio fechou qualquer possibilidade de eu entrar no PSD, né? Então, não é provável. Aí restaria, então, o Republicanos, que estaria sobrando aí, que teria uma vaga no Republicanos, ok? Bom, a Cíntia reuniu o PSDB Mulher,
em Brasília semana passada, na quarta-feira. Ela é a presidente nacional do PSDB Mulher, então ela reuniu líderes do Tucanas do Brasil todo semana passada para discutir um alinhamento aí, as estratégias para as eleições de 2026. Inclusive eu tenho ouvido de bons palacianos que eles ficaram empolgados positivamente com o resultado eleitoral, da pesquisa eleitoral feita da última pesquisa, né? E que a Cíntia despontou lá em terceiro lugar, se eu não me engano, né? Acho que foi uma votação, uma intenção de voto bem expressiva. E olha, é um nome bem lembrado para vice, né? Da vice. E, enfim, a Cíntia, como se vê, tem o espaço dela aí, vai ter o espaço dela, com certeza. Inclusive, aproveito para dar meus sentimentos, mais profundos sentimentos à Cíntia pela perda da mãe, a passagem da mãe, né? E o PSDB Mulher vai rodar o Brasil com encontros regionais para consolidar o movimento feminino nos estados, beleza? A ex-senadora Cátia Abreu, que é membro titular do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça, encaminhou um ofício ao presidente do colegiado, André Garcia, solicitando inspeção nas unidades prisionais do Estado, aqui do Tocantins. A solicitação tem como fundamento o relatório final consolidado da OAB do Tocantins, que é realizado entre junho e julho, e em 10 estabelecimentos prisionais do Estado, e revela, segundo o relatório, um quadro alarmante de superlotação, infraestrutura precária, déficit de efetivo, falhas na prestação de serviços básicos e violações reiteradas de direitos fundamentais em afronta à Constituição Federal e a tratados internacionais de direitos humanos. A Cátia quer que esse órgão, do qual ela faz parte, do Ministério da Justiça, venha ao Tocantins fazer uma inspeção em loco para ver a situação, ok? Bom, o TJ, Tribunal de Justiça Tocantins, restabeleceu a inclusão do Fundeb na base de cálculo do 10º da Câmara de Araguaína. Isso aqui é uma briga que está entre a Câmara e a Prefeitura de Araguaína já há um tempo, né? O presidente da Câmara de Araguaína, Marcos Fleury, emitiu nota para comemorar a decisão do Tribunal de Justiça de quinta-feira, que restabelece a inclusão do Fundeb, né? O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, no cálculo do repasse para repasse do 10º. O Poder Legislativo está em um embate com o passo para garantir maior fatia do bolo orçamentário. Esse debate garante aos vereadores araguainenses cerca de R$1 milhão a mais por mês, segundo o cálculo feito pelo meu amigo Arnaldo Filho, do AF Notícias. O próprio Tribunal de Contas do Tocantins já estabeleceu que o Fundeb tem incidência e o conselheiro José Wagner Prachedes abordou esse tema em artigo para a coluna do CT desse ano, está disponível aí, tá bom? Na matéria tem um link para o artigo do Dr. Wagner Prachedes. É um tema polêmico, uma briga orçamentária e com efeitos aí para vários municípios, se duvidar, tá bom? Gente, é brincadeira, mas eu vou voltar. Eu vou só falar do assunto, que eu não vou entrar muito, não, que isso aí me desgasta, sabe? Me tira o apetite, é um negócio horroroso. Mas olha só, o orçamento de 2026 reserva 40,8 bilhões de reais para brincadeira eleitoral chamada emenda parlamentar do Congresso Nacional, beleza? Mas essa conta pode chegar a 52,9 bilhões para amarrar prefeito para a campanha eleitoral. É isso, é para isso. Não vem conversa não, A emenda parlamentar tem dois sentidos. Um é amarrar prefeito para eleição, outro para fazer esquema. Eu não estou falando que todo mundo faz, mas tem muito esquema. É muito esquema em emenda parlamentar. Isso aqui é uma tragédia nacional. Isso aqui prostituiu ainda mais a política brasileira, a um grau que nós nunca imaginávamos que ocorreria. Tornou os executivos refém. Executivo refém de um legislativo que faz o que quer, do jeito que quer. Os legislativos estão perdendo o total escrúpulos das suas funções públicas e tal. Tem nem aí. É meter faca no pescoço do executivo e arrancar o dinheiro o máximo que puder. É lamentável isso que nós vivemos e, enfim, o Brasil tinha que se repensar. Eu queria muito que vocês lessem um livro da Cláudia Wallin, é uma brasileira que mora na Suécia, que chama Um País Sem Excelências e Mordomias. Vocês veem o tanto que nós estamos na barbárie. A relação nossa com o mundo político,
principalmente com o legislativo, é de barbárie. Nós somos refém dessa gente que faz o que quer do jeito que quer. Leiam esse livro. Leiam esse livro e compare o que nós vivemos aqui. É uma indecência que ocorre nesse país. Nós somos vítimas de um sequestro da República. A República foi sequestrada pelo Legislativo brasileiro. É uma tristeza ver isso aí. Bom, nesta terça-feira começa o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, histórico, assim, fundamental. Os generais, ex-presidente da República, sentado no banco dos réus e vão ser condenados a mais de 30 anos de cana. Coisa mais linda, eu estou emocionado. Devíamos ter feito isso no final da ditadura. Se tivéssemos feito isso, não teria havido tentativa de golpe. Mas não antes tarde do que nunca, né? Graças a Deus, que a cadeia lhe seja longa e dura, é o que eu desejo, né? Bom, mais um detalhe importante aqui, que é a denúncia que o portal ICL Notícias está trazendo em relação ao Ciro Nogueira, que ele teria recebido propina de membros que estão lá naquela investigação com a Faria Lima do PCC para defender os interesses do PCC na Agência Nacional do Petróleo. E isso recebeu lá um sacola com dinheiro, tem uma testemunha lá que já falou com a Polícia Federal, não é só para o site ICL, falou para a Polícia Federal, tá lá. E outra coisa, tem mais nome de político no meio. O ICL diz que está investigando, que tem mais nome de político no meio. Esse senador é um oportunista. Lá atrás ele chamava o Bolsonaro de fascista. Elogiava, rasgava elogios para o Bolsonaro, para o Lula, e chamava o Bolsonaro de fascista. Aí, como é oportunista, pulou quando teve os seus interesses atendidos, mudou de ideologia. Adotou a ideologia da extrema-direita, né? É um oportunista. Esse pessoal do Centrão não tem ideologia, eles são oportunistas. E esse Ciro Nogueira já não é a primeira que sai dele, sabe? Não estou falando que aconteceu, está sendo investigado, e tomara que prove que é inocente, etc e tal. Mas não vou deixar de falar, não. Envolvimento com o PCC para defender os interesses do PCC na Agência Nacional do Petróleo. É essa a denúncia. Gravíssima e precisa ser apurada. Mas ele já foi denunciado em maio. Por quê? Porque, olha assim, a Folha de São Paulo. O presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, embarcou na quinta-feira, dia 22 de maio, para a Europa em um jatinho particular do empresário piauiense Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandinho OIG, dono de empresas de apostas online, que disponibiliza jogos como Fortune Tiger, popularmente conhecido como jogo do Tigrinho. E detalhe, o Ciro Nogueira, ele era membro da CPI, né? Da CPI das bets. E foi lá assistir, participar de uma festança, tudo com pago pelo sujeito aí das bets. Então, esse é o tipo de gente. E tem que ser investigado mesmo. Tem que ser investigado, é um povo... Esse Centrão é composto por oportunistas. Gente que está lá interessada em dinheiro, não é em política. Essa gente não faz política, essa gente faz negócio. E é a grande maioria do Congresso Nacional. Grande maioria do Congresso Nacional. Que está lá envolvido para fazer negócio. E esse caso, e eu ligo com o caso das emendas parlamentares. Uma coisa ligada à outra. É negócio. Emenda parlamentar é negócio. Política é só para amarrar prefeito para garantir a eleição, só. Mas é negócio, é isso que existe em emenda parlamentar. Nós somos refém dessa gente. Essa gente sequestrou a República. Ou o Brasil reage, não com esses tontos aí que está querendo reagir para livrar golpista. Não é isso. Nós temos que reagir de forma séria para mudar o legislativo brasileiro que perdeu o seu fim constitucional. Fugiu totalmente das suas prerrogativas. Avançou em área que não lhe interessa moralmente e republicanamente. Só interessa do ponto de vista da picaretagem, da bandidagem, para levar dinheiro fácil. É para isso que o Congresso avançou em outras áreas. É uma pena. Eu espero que o Brasil um dia acorde e que a gente possa mudar essa triste realidade, tá bom? Espero que tenham gostado. Boa semana a todos e nós voltamos nesta terça-feira.